Olá, deixa eu ver se não dá para ver agora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, meu santo, cliquei errado aqui. Ah, tá certo. Hoje tá certo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Vocês que estão chegando agora, já deixa meu joinha. Vou aguardar um pouco aqui o pessoal chegar para estar conversando. Quem já chegar, já fala um oi e já deixa meu joinha. Olá, tudo bem? Quem está chegando, já deixa meu joinha. Simone Carvalho, oi, boa noite para você. Margarete Barreiros, Maga, oi, Maga, tudo bem? Tá tudo joinha? Rosa, olá, desde México. Olá. Aí eu não sei se é buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Carmen, Carmen Telma, boa noite para você. Maga, tudo tranquilo. Maga, você continua lá travada ou já tá liberada? Porque da última vez eu vi que você estava liberada. Edna, boa noite, pessoas lindas. Boa noite para você, Edna. Rosa, buenas tardes. Foi o que eu imaginei. Simone, boa noite. Maga, é... hã? Maga, manda buenas. Buenas. É... Jéssica. Oi, bom dia, Jéssica. Boa noite para você. Ainda não me suspenderam. Continua assim, viu? Continua assim, para você falar com a gente, né? Matar saudades das amigas, né? Simone, Brasil. Simone, da onde você é? Do Brasil? Carmen, boa noite. Sou de Pontal, de Santo Antônio, Cabo Frio. Olha que legal. Beijos para todos daí de Cabo Frio. Wanda, boa noite. Simone, Goiás. Eu conheço muita gente em Goiás. O pessoal de Goiás ama fazer crochê, né? Eu tenho umas amigas que moram lá em Goiás. Uma gosta de fazer bordado, a outra faz bordado, faz crochê, faz blusas em tecidos, que é costureira, né? A outra também, que faz bordado, é costureira. E tem uma que é crocheteira. Hum. Simone, que bom, muitas crocheteiras aqui. Eu sei, tem muita gente de Goiás que gosta, ama fazer crochê, né? Fátima, boa noite, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ai, que legal! Eu conheço o Rio de Janeiro. Eu já fui ali, é, fui dar uma passeada em Niterói, mas é uma partezinha só. Aí conheci outro bairro que eu não lembro o nome. E eu fiquei ali em Copacabana. Carmen, fui, eu acho que duas ou três vezes para o Rio de Janeiro, uma coisa assim, não lembro agora exatamente. Carmen, estou fazendo um biquíni de crochê. Você vai usar o biquíni? Você está fazendo para você?
Simone, tenho uma encomenda e não tem vídeo aula. Vixe, aí complicou, hein? Ai, meninas, eu sempre falo para vocês, vocês não podem pegar encomenda que vocês não saibam fazer, porque é muito difícil. Por exemplo, se você pega uma encomenda de um outro canal, né? Por exemplo, que não seja o meu, mas que seja de outra pessoa. Aí você vai perguntar para mim. Aí eu não tenho como te responder. Você tem que perguntar para a pessoa. O difícil é a pessoa te responder. É muito complicado. E às vezes, você vê a cliente manda foto para você e você olha, e você tem que observar bem se você vai saber fazer, né? Antes de pegar essa encomenda. Aí, se você olhar, ver que tem muitas dificuldades ali que você não sabe fazer, porque cada um sabe o que né? Sabe fazer, né? Aí, de repente, você olha, vê alguns detalhes que você não sabe, você tem que falar para a pessoa já, né? Eu não pego certos tipos de encomenda, né? Porque é complicado. Igual eu. Eu peguei uma encomenda, né? Que é fácil, só que não é muito fácil porque não tem o gráfico, né? Só tem um gráfico de algumas partezinhas, mas da parte que realmente eu queria, não tem. Então eu sou obrigada a olhar a peça, ficar lá contando os pontos e tal para conseguir fazer e quebrar minha cabeça, né? É complicado, mas eu sei que eu consigo fazer. Aí tudo bem, né? Agora, quando você não sabe realmente, dependendo dos detalhes que tem na blusa, é difícil. Eu sempre falo para vocês, não pega encomenda que não sabe fazer. E quando vem em Salvador? Aí eu vou para Salvador? Ai, bem que eu queria, hein? Ai, Salvador é quentinho. Ai, ai, bem que eu queria, viu? Lovinha, você é de onde? É... Quer dizer, eu li ao contrário. Eu moro atualmente, né? Faz 19 anos que eu moro no Japão e eu sou de São Paulo. Sou paulista. Carmen, sim. É, quando fica pronto, te mostra. Eu quero ver sim seu biquíni. Oh, Simone Carvalho, verdade. Tem que sempre estar observando, né? A peça. E ver se realmente você consegue fazer. Senão é bem complicado, viu? Margarete, tem bastante vídeo aula de biquíni em crochê no YouTube. Tem bastante. Eu também já fiz um que foi a pedido de uma pessoa, né? Que ela queria o biquíni para criança, né? Aí eu fiz um biquíni, fiz um top também, né? Aproveitei, né, fazer essas coisas. E olha que eu não tenho noção assim para criança, né? Porque não tem criança aqui em casa, então é bem complicado. Meu amigo tem um filho, ô, menino, eu não vou experimentar nele, né? Que vai ficar meio estranho, né? E o menino é bem pequenininho, magrinho, assim. Aí não tem como eu falar assim, ó, experimenta aí o biquíni. Meio difícil. Então, eu tenho que pensar bem, né, no tamanho. Mas o complicado é que, às vezes, você vai procurar na busca, né, os tamanhos das crianças e tal. Tem uns que fala que é um tamanho, tem outros que fala outro tamanho. É complicado esse negócio, né? Agora, para adulto é mais fácil,
porque a gente sabe, né? É o tamanho P, M, G, GG, né? O difícil mesmo é para criança, ainda mais quando você não tem em casa. Para fazer um vestidinho, você tem que saber medir ali, né? Saber mais ou menos como, quanto que tem que ter de, de cava, principalmente a cava. Aí você tem que ficar medindo e vendo pela internet para qual tamanho que seria aquele vestido, né? Porque eu já fiz alguns vestidos, eu fiz uma blusinha, fiz acho que duas blusinhas para criança, né? É, e você tem que ver todos esses detalhes, né? É complicado. Carmen, aí parece que está frio, né? Não, hoje não tá tão frio assim. É que eu tenho costume de colocar a blusa, né, de manhã, porque agora são 20 para as 9 da manhã aqui, né? Eu abri a janela, então vem aquele ventinho meio fresco, né? Porque ainda começou a primavera agora e tem lugar ainda que deve ter neve, né? Então vem aquele ventinho meio fresco, né? Aí começou friorenta, eu tenho que colocar blusa de manhã. Mas aqui agora tá 17 graus, né? Aí daqui a pouco à tarde, mais ou menos depois do almoço, eu tô arrancando a blusa, né? Tô arrancando a blusa. Mas frio, frio, frio não tá. Carmen, é verdade, vestido para os outros é um pouco complicado. De onde você é? Eu sou de São Paulo. São Paulo, sou paulista, mas eu moro há 19 anos aqui no Japão, né? É, vestido é muito complicado, né? É bem complicado mesmo. Igual eu tô fazendo uma peça, só que eu tô fazendo uma peça para frio, né? Tô fazendo um cardigan e eu vou fazer com manga longa, né? É, eu nunca fiz. É um, assim, um cardigan que parece uma túnica, né? Que é bem longa e, e com manga comprida, né? E eu tô fazendo na cor preta. E é difícil, porque a lã não é igual a linha, né? Então você tem que ficar medindo, medindo, medindo e quer dizer, para ver se vai dar certo pro seu tamanho, né? Então, a lãzinha, ela tende a encolher, né? Ela estica, mas ela, ao mesmo tempo, ela encolhe, né? E a linha, não. A linha fica mais fácil, porque ela não estica tanto assim, né? Ela estica até um certo ponto, mas depois para. E a lã, não. A lã, se você vai, ela vai, né? E na hora que você faz, ela fica dobrando, enrolando, né? Nossa, vai ser uma coisa de louco. Mas eu vou fazer, porque eu falei, não, eu quero fazer, né? Então eu vou fazer. Tô fazendo, tô quase terminando ela. Falta fazer a parte ainda de baixo. E depois eu vou fazer as mangas. E o acabamento, aí eu já termino. Ai, graças a Deus. Ai, quando eu termino, eu fico tão feliz. É, Carmen, estou amando falando, hum? Falar com você. Responde todas as perguntas. Linda. Obrigada, Carmen. É, JS, oi, bom dia, boa noite para você. Tudo bem? Hoje você chegou, hein? Conseguiu pegar aqui a live. É, Simone, primeira vez que eu vejo sua live. Nossa, primeira vez? Eu sempre faço live, mas eu sou assim, eu faço live, né? Quando eu tenho alguma coisa para fazer ou falar,
né? Aí eu venho correndo aqui fazer a live. E sem é, anunciar para ninguém, né? Vou fazer live tal hora, tal dia. Não, eu não aviso. Eu já venho e já faço, né? Às vezes é assim. E tem vezes que eu aviso lá no meu Instagram, mas é difícil também eu avisar, né? Não é assim sempre. Vou fazer um vestido seu, com a sua videoaula. Ai, que legal. Vestido Marsala. Aquele vestido é fácil de fazer, começa por aqui por cima, né? Aquela foi um pedido de uma menina, né? E eu fiz ele, né? Então, quer dizer, eu fiz como se fosse uma blusa, mas eu expliquei como fazer o vestido, né? Eu acho, eu não lembro se eu fiz. Eu sei que eu fiz uma parte bem grande, né? Eu não lembro mais, porque faz tantos anos que eu fiz ele, né? E eu não lembro mais os detalhes assim, né? Olá, eu também é a primeira vez que estou aqui. Ai, Norma Linda Ramos. Olá. É, buenas tardes. Amo terrer. Ah, eu também. Amo. Simone, aí que bom, que é fácil. Então, faz muitos anos que eu fiz ele, então eu não lembro exatamente assim os detalhes. Então, você vai lá, assiste, vê, mas não é difícil não, né? Não é difícil não, porque a menina conseguiu fazer, ela fez, ela conseguiu fazer, né? Aí depois eu nunca mais vi ela. Depois que ela me pediu, eu nunca mais vi ela. Norma linda, olá, hermosa. Olá. Olá, Norma linda. Carmen, também minha primeira vez. Ai, que legal, Carmen. Mas você já estava aqui no meu canal? Ou você pegou eu na live agora? Porque tem gente que tá lá fuçando, né, o YouTube e de repente vê que alguém tá fazendo live e tal, né? E ela vem ver. Aí ela acaba gostando e se inscrevendo. E você, Simone, é a primeira vez aqui ou já estava no meu canal? Então, eu lembrei agora, né? É, ontem eu postei um vídeo, né, de que eu fui lá na prefeitura. Eu fui lá na prefeitura tirar uns documentos, né? E aproveitei e mostrar para vocês um pouquinho só, né, das cerejeiras. Ai, eu fiquei pior. Nossa, eu fiquei pior da alergia. E ali na prefeitura eu não sei o que que tem. Eu acho que, não sei se é o que que é que tem dentro daquela prefeitura. Que você entra lá, o seu olho começa a arder, 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 né? Eu não sei se é por causa das cerejeiras que é bem ali do lado, né? Do prédio. É o castelo, né? Daqui do Japão, aqui do centro, é bem ali do lado. E tá cheio de cerejeira. Então eu só mostrei uma partezinha só. Eu queria ter mostrado tudo. Muito bonita. E do lado que eu tava, só tinha cerejeiras brancas. E do outro lado que eu não fui, tinha as cor-de-rosa, né? Tava bem bonito lá. Nossa, maravilhoso. A primeira vez que eu vi cerejeira esse ano, né? Eu não fui ver o daqui de casa, perto aqui de casa, né? Ali no lago, eu não fui ver. Ai, hoje eu tô com o nariz horrível, muito, muito ruim. É... Simone, eu estava vendo o vídeo aula do vestido Marsala. Ah, tá, você estava vendo lá, você viu? Você recebeu a notificação e veio correndo aqui. Silvana,
Oi, dá um oi pra mim. Sou de Curitiba, Paraná. Já estamos seguindo você há algumas semanas. Ai, que legal, Silvana. Olá, boa noite pra você. Ah, eu conheço Curitiba. Já passei muito por Curitiba. Um ano inteiro passando por Curitiba. Indo para o Rio Grande do Sul. Então eu passava sempre em Curitiba, né? Às vezes eu ia de carro, parava lá, dormia lá em Curitiba. Ou senão ia lá no Mercadão, perto da rodoviária. Tem um Mercadão ali. Quer dizer, um Mercadão... É, Mercadão, né? Sacolão, sei lá como é que fala. Carmen, peguei na livraria agora. Ah, na live agora. Anunciou de crochê. Eu sou apaixonada por crochê. Ai, que legal, Carmen. Que legal. Então, seja bem-vinda. Ai, falando nisso, olha só. Eu tava olhando aqui, né? E eu vi que eu tenho 2.619 vídeos para vocês assistirem, né? Logicamente, alguns não tá liberado ainda porque tá fazendo parte do meu e-book. Então, até o mês que vem, que hoje agora para mim é dia 31, né? Então, mês que vem já o meu e-book já vai estar aí para vocês liberado. Olha só que legal, né? Nossa, eu tô tão animada para fazer esse e-book logo. Esse cardigan preto que eu tô fazendo vai ser parte dele, né? Ai, espero que fique lindo, né? Porque eu tô vestindo, né? Lógico, eu tenho que experimentar toda hora, tenho que ficar olhando o tamanho, ver como é que tá ficando os aumentos e tal, não sei o que, né? Eu toda hora eu tô colocando ele e eu tô gostando, né? Sem as mangas. Aí quando eu colocar as mangas, então, eita, vai ficar maravilhindo. Espero, né? Ai, ai. Edna, me inscrevi tem uns 20 minutos. E adorando interagir com você. Edna, que legal. Seja bem-vinda. Jéssica, tá lindo. É, mas você não viu ainda. Mas você imagina, né? Maga, eu recebo sempre notificações no celular quando você entra. Mas às vezes não consigo entrar porque tenho trabalho para terminar. É, pois é, Maga, né? Ai, é tão. Mas é tão bom quando você vem aqui. Ai, que legal. Edna, eu assisti a uma reportagem falando sobre as cerejeiras. São lindas, lindas, né? Nossa, eu também amo o vizinho indo trabalhar. Ele sempre sai esse horário. Às vezes ele sai mais cedo. É, Simone, gostei de você. Obrigada. Vou seguir você lá no Instagram. Ah, me segue sim. O link tá aí abaixo na descrição. O link do meu Instagram. É Mercado Municipal, muito famoso aqui. Ah, isso, Mercado Municipal. Então, eu fui lá comprar umas frutas, né? Eu tinha dormido lá, né? Eu fui lá duas vezes. Uma vez eu fui dormir lá, passei lá e dormi lá perto ali da rodoviária mesmo, no hotelzinho. Aí do outro lado tinha um parque, né? Um parque grande que eu me lembro. Aí à esquerda, você andando mais um pouquinho, tinha um mercadão. Eu acho que é isso. Nossa, faz muitos anos. Naquela época, eu tinha 20 anos, né? Faz mais de 30 anos que eu passei por lá. E eu lembro. Carmen, obrigada. Parabéns. Ah, obrigada, Carmen. É... Jéssica, lindo é o vídeo do castelo. Ah, tá.
Ah, tá. Você não especificou, eu fiquei pensando, ué, mas ela nem viu meu cardigan. Brincadeira, Jéssica, eu te amo, viu? Amo você de coração. Ai, ai. Então, eu tô hiper ansiosa para terminar logo esse e-book, né? Então, todo dia eu tô fazendo um pouco. Ontem eu consegui fazer um pouquinho só, porque depois eu tive que sair, né, à tarde para ir lá para o compromisso, né? De tirar uns documentos, os documentos pro Fernando e tal. Aí eu falei assim, ai, Aí o Fernando falou para mim, tá cheio de cerejeira, né, ali, né, tá florida. Eu, ah, é? Deixa eu ver. Ah, vamos lá filmar. Aí eu falei para ele. Aí a gente teve que dar uma maior volta ali para poder ir lá, né, para filmar lá. Ai, ai, ai. Eu também amo você. Ah, sua linda. Eu amo mais. Mais, viu? Então, aí eu tive que dar uma voltona lá pra poder pegar só um pedacinho, pelo menos, né? Tava ficando tarde. Aí eu cheguei aqui em casa, já era 5 horas da tarde. Aquela hora lá era 4 e quase 5. Porque daqui até ali é rapidinho, né? É uns 15 minutinhos de bicicleta. Aí eu passei no mercado ainda, quer dizer, então deveria ser umas 4h30, por aí, né? 4h20, 4h30, mais ou menos. Então foi a hora que eu filmei ali, né? O sol já tava ficando até meio fraquinho já. E aí tinha muita gente lá, né? Tinha umas barraquinhas que não deu para mostrar para vocês, porque eles colocam barraquinhas lá de comes e bebes, né? Nessa época, porque o pessoal vai lá fazer piquenique, né? Seja até dia de semana, você vê, quando tem cerejeira, um monte de gente vai lá ver, né? Vai lá tirar foto, filmar e, né, para guardar de lembrança. Todo ano assim, a mesma coisa, né? Aí eu peguei e falei assim, poxa, pena que não dá pra ficar mais, né? A gente tem que correr pra casa, né? Chegar em casa, fazer janta, essas coisas. E aí eu fiz mais um pedacinho aqui da minha blusa, né? E já parei. Parei porque tinha que jantar e aí eu fui descansar, né? Dormi cedo, né? Tomei meus remedinhos, dormi cedo. E falei assim, bom, vou acordar cedo, né? Como sempre. Acordei cedo, 6h20, eu acho, mais ou menos. Eu falei, não, 6 horas, né? Eu falei, ah, não, tá muito cedo, né? Falei, tá muito cedo, né? Aí eu quero, é, eu quero ficar mais, dormir mais, né? Aí eu falei assim, ah, eu acho que eu vou dormir mais. Aí, 6h20, acordei, não teve jeito. Eu queria dormir até às 7, não teve jeito. Então, hoje também eu vim falar que é o último dia do mês, né? De março aqui no Japão. Então, mês que vem já vai ter várias novidades, vai ter várias coisas para vocês, né? É um mês para mim que é muito triste, né? Porque logo no dia 1º de abril, no dia das mentiras, né? Que teria que ser um dia divertido, para mim é triste, porque é aniversário do meu avô, né? Que já faleceu há muitos anos, quando eu tinha 12 anos. E aniversário também do meu pai, dia 14. Aniversário também da minha mãe, no dia 30, né? Então, para mim é um mês bem triste, muito triste. Mas a gente tem que guardar a tristeza um pouquinho de lado e fazer coisas boas, né?
fazer coisas boas. Então, mês que vem, já em abril, vai ter coisas boas, novidades. Ai, eu tô toda empolgada aqui. Tô toda empolgada para fazer. Espero que vocês gostem, né, das novidades e vamos ver, né? Ah, espero que dê tudo certo. Ah, e falando nisso, olha só o coelhinho que eu ganhei ontem. Ê, coelhinho. É Páscoa aí no Brasil, né? Não sei que dia que é Páscoa aí no Brasil. Aqui no Japão não tem Páscoa, mas eles vendem ovos de Páscoa, né? Como é que fala? As lojas brasileiras, né? Vendem ovos de Páscoa, mas eu não compro, porque eu não gosto do chocolate do Brasil. É muito gorduroso, né? Eu não gosto muito, né? E é muito misturado, né? Chocolate é muito misturado. Eu prefiro o daqui. O daqui é mais chocolate do que qualquer outra coisa, né? E é muito bom. Eu gosto de chocolate daqui. É muito, muito bom. Ai, ai. Nina, bom dia, boa noite para você. Que Jesus abençoe você. Eu vi seu vídeo. Deus é perfeito. Deus é Deus e suas perfeições. Eu acho que é isso. Não sei. Se eu escrevi alguma coisa errada, estou sem óculos de perto. Ah, tá. Então, tudo bem. Ainda bem que você já avisou. Eu falei, hã? Não, nem tô entendendo, mas entendi. É lindo, né? Nossa, é muito, muito, muito bonito. Silvana, aqui vai ser dia 17 de abril, este ano de Páscoa. Ah, dia 17. Ah, tá. Obrigada, porque eu não sei, né? Porque aqui não tem Páscoa. Edna, fica triste não. Vem resenhar com a gente. Esquece a tristeza, meu anjo. Ah, com certeza, a gente não pode deixar a tristeza bater ainda, né? Ainda mais eu que tô lutando contra coisas ruins, né? Depressão, crise de ansiedade, pânico. Eu não posso ficar triste de jeito nenhum. Por isso que eu tomo meus remedinhos e tô sempre desabafando lá no meu outro canal. Para quem não conhece, meu outro canal. Eu não sei se eu deixei o link aí abaixo na descrição. E também tem ali na minha playlist, né? Tem na minha playlist também. E também na comunidade. Eu sempre posto vídeo na minha comunidade lá do meu outro canal. Lá eu falo tudo que eu tenho que falar e desabafo e lá é para desabafar, né? Lá é como se fosse uma terapia. Eu falando com, imaginando falando com um psicólogo, né? Ou com uma psicóloga, né? Mas eu tô me vendo ali, mas eu tô imaginando, né? E eu tô fazendo aquelas perguntas, às vezes, com as minhas dúvidas, e falando quando eu tenho crise, falando quando eu tô feliz, falando quando eu tô triste, falando quando. Ih, eu fico falando lá, né? Lá não é vídeo pra se lamentar da vida, não é essas coisas, de dores e tal. Lá é pra eu desabafar, né? Para eu falar tudo que eu acho que eu tenho que falar, né? Lá é um jeito como se eu estivesse escrevendo um diário. Só que ao invés de eu escrever um diário, né? Eu falo no vídeo, né? Porque é bom isso, né? É bom você falar. Quando você, porque tem gente, é como eu falei lá, né? Tem pessoas que têm esses problemas que eu tenho, mas não consegue se expressar para ninguém. Ela prefere ficar quieta sozinha, né? Isso é a pior coisa que tem, porque cada vez a sua cabeça vai pensando mais em coisas ruins, em coisas muito ruins. Como eu tenho amigas que têm
essa depressão mais avançada do que a minha. Por quê? Porque fica sozinha, calada. Ela não fala com ninguém, né? E tal. Ela já pensou em se matar várias vezes. Eu falei pra ela, se joga logo. Falei pra ela, né? Falei, se joga logo. Mas você tá sendo egoísta. Porque você não tá pensando na sua família, né? Eu falei, não é assim que funcionam as coisas. E você acha que se você se jogar, né, vai ser bom pra você? Não, não vai ser bom pra você. Não vai ser bom pra você, vai ser pior, né? Vai ser pior. E não só pra você, como para as pessoas que vai ficar muito triste, né, por você ter feito isso. Ainda mais que você tem filhos, e os seus filhos como vai ficar, né? Então você tá sendo egoísta. Você tá sendo uma pessoa fraca. E não pode ser assim. Você tem que lutar, lutar, lutar contra isso, né? Você tem que se esforçar bastante. Então começa a procurar coisas que você realmente gosta. Faz as coisas que você quer fazer. Não vê as coisas como obrigação, né? Você tem que limpar o banheiro todo dia, você tem que lavar roupa todo dia. É isso que você faz? Mas não, poxa, tira um dia para você. Eu cansei de falar isso para ela. Tira um dia para você, vai lá se divertir, passear. Pega sua filha, seu marido, vai passear para algum lugar, né? Vocês têm carro, vocês têm moto, vocês têm tudo aí à mão e, pô, sai um pouco, vai esparecer a cabeça, né? E deixa a casa de lado, uma vez pelo menos. Ela não escutava, era todo santo dia fazendo as mesmas coisas, ela cansada, ela desanimada e tal. Eu falei, pô, não é assim, né? Não é assim. É... A gente tem que ter um dia de descanso, né? Principalmente nós, donas de casa, porque a gente faz as coisas todo santo dia, almoço, janta, café da manhã, e limpa, lava, passa e estende e corre pro mercado, volta, faz a feira e não sei o quê. É cansativo, né? É muito cansativo. Então você não pode é, tirar um descanso. Por quê? Seu banheiro vai sair correndo se ele ficar um dia sujo, né? Eu falei, eu não. Sabe o que que eu faço? Falei pra ela, sabe o que que eu faço? Eu tô vendo a sujeira ali, ó, no chão. Eu olho pra ela e falo, joia, até amanhã. É o que eu falo, né? E tem que ser assim, que senão você se acaba. Você se acaba na tristeza, você pula de algum lugar. Mas aí não vai adiantar nada. Vai piorar, né? Com certeza vai piorar. Vou fazer aniversário dia 13 de abril. Ai, que legal, Nina. Oh, tá chegando o dia, hein? Vai ficar um dia mais experiente. Carmen, com certeza eu vou te acompanhar no Instagram e aqui também. Amei. Ah, obrigada, Carmen. JS, a capa da sua cadeira tá no seu canal? Não, não tá no meu canal. Ele faz parte do meu e-book, né? Por isso que eu não mostrei para vocês. Vocês só vê um pedacinho de cada lado, né? É o bônus do meu e-book. Rosa Garcia, no vai a estar triste. Hablemos mucho. Gente que te queremos. Graças, Rosa. Silvana, quando começou a pandemia, eu fiquei com síndrome do pânico. Fiquei um ano sem sair de casa, mas com fé consegui melhorar. Tenha fé que tudo vai melhorar. É, Quando aqui começou o vírus e tal, não sei o quê,
Para mim, não fez efeito nenhum, né? Porque, tipo, eu já ficava em casa, né? Então, não vi diferença nenhuma, né? Eu saio quando eu preciso, né? Para passear é só no verão, porque eu gosto, amo pescar, né? É uma terapia muito feliz para mim, porque a coisa que eu mais amo é pescar, né? Então, eu moro aqui no litoral, então tem praias, mas praias que não dá para, né, banhar, né? Não é para banhista, porque ali é perigoso. Mas eu não sou muito de entrar na água, né? Nunca gostei muito, assim, porque eu tenho medo, morro de medo. Então eu prefiro pescar. Então a gente vai ali no porto, esses lugares assim, que eu já cansei de mostrar para vocês, né? O lugarzinho que eu vou pescar. Ali eu amo aquele lugar, né? É ali que me faz bem, né? E com certeza esse verão eu tenho que ir pelo menos uma vez. Eu tenho que ir. Eu quero ir muito, né? Espero que nesse verão eu vá, né? Quer dizer, verão que eu digo é primavera, verão, né? Quando esquentar um pouquinho já dá para eu pensar em ir, pelo menos, né? Que seja umas 2 ou 3 ou 4 vezes, mas eu tenho que ir. Ai, ai. É uma coisa muito boa, né? Fazer coisa que você realmente gosta, né? Que te deixa feliz. É, vou lá no teu outro canal fazer terapia comigo. Vamos falar tanta bobagem e dar tantas risadas que vai esquecer o que está fazendo lá. Não, Maga, sabe o que que é o problema? O problema é que lá não dá para mim fazer live, porque eu já pedi tanto para as meninas se inscreverem lá no meu outro canal, porque eu preciso de 1.000 pessoas lá, né? Para eu conseguir fazer essa bendita live. E até hoje tem 96 pessoas. Aí eu falei, quem sabe daqui uns 100 anos, 50 anos, por aí, eu consigo essas 1.000 pessoas, né? Se eu tiver viva até lá, quem sabe, né? Eu faço uma live para a gente poder conversar e rir, né, ali. Era isso que eu queria, né? Poder conversar. Às vezes eu tô tão triste, querendo falar alguma coisa, eu sou obrigada a falar comigo mesma, né? E eu queria poder falar assim e ver vocês falando alguma coisa, né? E sei lá, é isso, contar piada, você falar coisas engraçadas para rir, né, e tal. Porque quando a gente tá triste, a gente precisa de pessoas para ajudar a gente, né? Porque ali, às vezes, eu tenho ideias, né, de algumas coisas assim que possa melhorar. Porque eu tô fazendo terapia com psicólogo e psiquiatra, né? Psiquiatra é só para me dar remédio mesmo, mas eu tô fazendo com psicólogo, fazendo a terapia mesmo que eu tenho que fazer, né? E tem muitas coisas que não dá tempo de falar, porque é uma terapia muito rápida, é de 1 hora só e eu tenho que falar muita coisa. E às vezes ele fica lá olhando para minha cara, porque eu acho que tá tão cansado de ficar ouvindo o dia inteiro, né? Então ele, às vezes ele fica quieto e às vezes ele fala, né, e tal. E só que ele não conta piada para mim, né? E às vezes você precisa de alguém, de amigos. Por isso que a gente fala que a gente precisa de amigos nessas horas para fazer você rir, para conversar, para falar de tudo um pouco, para contar piada também, né, e tal, porque faz você esquecer, né? E você fica pensando naquilo que a pessoa está falando e tal. Então você acaba, né, melhorando, né?
Só esse mês, só esse mês de março, eu tive 5 crises. E eu tava tendo de 1 a 3 crises. Por que esse mês aumentou, né? Até eu fiquei meio assim, pensando. E eu tô até hoje pensando, por que que eu tive tanta crise assim, né? É, é complicado, né? Mas tem coisas que não tem resposta, né? Simone, já fiz outros trabalhos com seus vídeos. É muito bom lhe conhecer. Ai, que legal, Simone. Depois você manda foto para mim. Eu gosto de ver. É... Nina, meu irmão Anjinho fez aniversário dia 25/3 e voltou para o verdadeiro lar, dia 28/3. Nossa, que triste. Ai, mas é quando, como fala, né? Quando Deus chama, não tem jeito, né? Simone, sim, coisas boas. Ai, que legal. Belinda, adoro isso. Adoro você demais. Beijos. Obrigada, Belinda. Edna, depressão é um dos males do século. É, pois é. Muita gente tem isso, né? Essas doideiras, né, Edna? Eu também tenho. E na pandemia foi difícil para mim, porque quando eu estava em crise, minha válvula de escape era ir ao shopping. É, olha, é, é ruim, né? Você que gosta de sair, fazer a caminhada, você sempre está saindo, indo em algum lugar, trabalhando, você acaba perdendo seu emprego, você acaba ficando dentro de casa e tal, e você não tem nada para fazer. Então, eu sempre falo para vocês, tenta pensar em algo para fazer, né? O que você gosta de fazer? Eu arrumei os peixinhos, né? Eu acho que quem tá ali, quem for dar uma olhada no meu Instagram e tal, vai ver lá quando eu postei meus peixinhos, quando eu comprei, aqui no canal também, né? Porque eu amo animais, né? E o aquário, você fica olhando os peixinhos, né? Vendo eles nadando ali, brigando, dançando, os machos eles dançam para chamar a atenção da fêmea, né? É uma comédia. É muito engraçado. E eles são safados sem vergonha, né? Eu não, mas o Fernando chega ali, eles todos eles se amontou ali. Tipo, papai, comida. Agora eu vou ali, eles nem pá pra mim. Eu falo, né? Vocês escolhem mas eu dou comida para vocês todos os dias, viu? Seus sem graça. Aí eu fico brigando com eles, né? Então, quer dizer, isso eu já tô tirando muita coisa da minha cabeça. Plantas, vai lá, planta alguma coisa, cuida, vê, conversa com as plantas, né? É muito bom, é muito bom. Não é loucura, não. É ótimo, perfeito você conversar com a planta. A planta, ela te responde. Ela fica mais bonita. As folhas ficam mais brilhantes, né? Ela responde você de alguma forma, né? É, sei lá, vai fazer uma ginastiquinha, né? Em casa mesmo. Eu estava fazendo, agora que minha coluna tá quase melhorando, tá quase melhorando. Eu vou começar a voltar a fazer de novo, porque estava me fazendo bem, né? Então, tudo que faz bem, a gente tem que fazer. Então, outra coisa que a gente gosta de fazer é o quê? É ler, né?
Então, você não tem livro em casa, você não pode sair por causa do vírus, da pandemia, e porque tá muito caro e você não tem dinheiro. Procura livros na internet, tem. Até livros para baixar. Aí você vai lá, lê uma página, né? Uma página, duas, ou um capítulo que seja. Depois vai descansar, vai fazer outra coisa, né? Assiste filmes legais que você gosta. Quer dizer, faz coisas variadas, né? Faz coisas variadas. Não tem linha para fazer crochê, tal. Inventa com aqueles pouquinhos que você tem, aquelas sobrinhas. Você inventa alguma coisa ali. Sei lá. A gente tem que estar sempre botando a cabeça para funcionar para coisas boas. Coisas ruins, ela vem assim, né? De uma vez, explode na tua cabeça de uma vez. Então, para tirar ela, você tem que sempre estar pensando coisas boas. É assim que eu tô fazendo, é assim que eu tô fazendo a minha terapia comigo, né? Tentando sempre manter pensando coisas boas, né? Rindo lá dos meus peixes, falando com minhas plantas, né? E essas coisas, sem pensar em coisa ruim, né? Ai, será que hoje eu vou ter crise? Ai, será que não sei o quê, sabe? Essas coisas assim. Não pode pensar nessas coisas, né? Eu tô fazendo tratamento, gente, eu tô fazendo tratamento, então eu tô bem, você tem que pôr isso na tua cabeça. Outro dia eu tava tendo crise, eu tava assim, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu fiquei lá, sabe? Eu tô ótima, igual uma louca. Mas eu tava fazendo isso. Eu tava tendo crise, eu tava lá. Eu tô bem, eu tô bem. Olha, eu tô joinha e rindo e falando isso pra mim. E eu tava tendo crise. Até o Fê falou assim: Você tá bem mesmo? Eu falei: Eu tô joia, ó, tô boa. Não, mas fala sério que eu não sei. Eu falei: Não, eu tô tendo crise, mas eu tô boa. Boa noite, amei participar dessa live. Obrigada, Simone. Eu falo pra caramba, né? Carmen, aqui ainda estou pegando pra, praia. Está bem quente. Moro em frente ao mar. Bom para pesca. Ah, Carmen, é tudo de bom, né? Eu queria estar aí também. Vou passar meu WhatsApp no inbox do Facebook. Ah, eu não tenho WhatsApp, Maga. Já faz, acho que uns 2 ou 3 anos já que eu não tenho WhatsApp. Eu fiquei sem, porque eu tive que desligar o meu tablet para cortar gastos supérfluos, sabe? Edna, terapia, abandonei, porque não aguentava mais chorar na frente dos médicos. Passei a seguir o conselho da psicóloga. Faça o que te dá prazer. Pois é isso que eu falo. É isso que eu tô sempre falando ali no meu outro canal. Eu sempre falo. Faz coisas que você gosta. Vai lá, se tiver que gritar, você grita. Se tiver que jogar a panela, você joga. Se vai lá, soca um travesseiro até cansar, né? Tenta, né, jogar tudo que é coisa ruim pra fora, né? Se tiver que falar, fala. Eu dei uma dica lá o que vocês podem fazer, né? É, para quem não gosta de falar assim com os amigos, vai lá e fala com você mesma. Que seja no espelho, que seja no vídeo. Depois você vai lá e depois apaga o vídeo e faz de novo. Vai falando com você mesma, né? Vai lá e faz as perguntas. As perguntas você vai depois procura na internet para ver se tem alguém falando alguma das suas perguntas, né? Se não tiver, vai, pula aquela e continua, né?
continua procurando. Uma hora isso daí vai melhorar, né? Uma hora tudo melhora. É... Carmen, bom, você disse tudo. Quando Deus chama, temos que aceitar, mas o melhor é falar de coisas boas, levantar o astral. Pois é, também acho. Marilza, oi, boa noite a todos. Boa noite, Marilza. Passar para deixar um oi. Oi. Eu converso muito com meus animais. Eu gosto também. Eu conversava bastante. Cachorro, periquito. Ah, eu tive cachorro. Aqui eu não posso, mas por isso que eu tenho uns peixinhos. Mas eu queria um porquinho da Índia. Ai, é tão fofinho, né? Edna, no crochê eu encontrei um meio de relaxar e ocupar a mente depois que me aposentei. E até estou conseguindo vender umas peças. Gostaria de uma dica de como cobrar por um trabalho. Você cobra 3 vezes mais do que daquilo de tudo que você gastou. Por exemplo, material, sua mão de obra. Quanto que você acha que custa a sua mão de obra por hora, né? Aí você coloca ali no papel. Quantas horas gastou, você coloca lá no papel. Aí você vai lá, multiplica pelas suas horas que você colocou na mão de obra. Luz, condução, a pessoa que deu a linha ou você que teve que comprar, né? Então, você tem que pôr tudo isso, né? Ver o que você gastou e você faz lá 3 vezes mais, né? Tá bom? Quando a pessoa dá a linha, então você cobra só sua mão de obra e a luz, né? Então, logicamente que vai ficar um pouco mais barato para a pessoa, né? Mas você tem que ver a dificuldade também. É fácil. Aí você cobra 2 vezes e meia, né? Você nunca pode desvalorizar muito também. Também você não pode exagerar demais. Se você não tem certeza, você procura na busca, né? Por exemplo, você está fazendo um chaveirinho. Procura na busca quanto mais ou menos as pessoas estão cobrando nesse chaveirinho, né? Aí se você vê que é um absurdo, você coloca menos. Você coloca um pouquinho menos. Menos do que sempre tá ali no o pessoal vendendo. Você nunca pode exagerar. Por quê? Porque se você exagerar no preço, ninguém vai querer, né? Todo mundo vai falar, ah, tá muito caro. E é uma coisinha tão pequena. E você sabia que as coisinhas pequenininhas são as mais caras? Porque é muito difícil de fazer, né? Amigurumi é muito caro. Por quê? Porque tudo você tem que contar, dá mais trabalho, né? Então, por isso mesmo que amigurumi, coisinhas pequenininhas, é caro, né? É mais caro do que uma roupa, né? Do que uma blusa, do que um casaco e tal, do que um biquíni. É mais caro. Porque ele é muito difícil de fazer. Porque tudo é contadinho. Então, você imagina um bichinho assim, que você tem que fazer olhinho, você tem que fazer a boquinha, você tem que fazer o narizinho, esses detalhezinhos, fazer a cabeça, fazer a orelha, fazer o chapéuzinho, né? O casaquinho, o corpinho dele, como é que é o corpinho dele, os pezinhos dele, né? O rabinho, você tem que ver todas essas coisas, esses detalhes. Então, é a mesma coisa para fazer uma blusa. Uma blusa. Tem umas que são muito fáceis de fazer, tem outras que tem muita dificuldade para fazer. Então, aquela que é fácil, você sempre põe um pouquinho, um preço um pouquinho mais baixo, né? E aquela blusa que é um pouquinho mais complicada de fazer, você coloca 3 vezes mais, tá?
Carmen, amiga, meu celular descarregou. Mas volto depois para te ver. Beijos. Adorei. Carmen, obrigada, Carmen. Uma boa noite aí para você e um bom descanso. É verdade, Lovinha, as plantas faz muito bem. É tão gostoso você olhar as plantas e elas estão lindas. A minha jiboia tá tão fofinha, amo. É, mas você tem que conversar com ela, não adianta só ficar olhando para ela. Você tem que conversar com ela, falar com ela. Ai, ai, Carmen, passa, está convidada. Ai, Maria, é tipo assim, tô ruim, mas tô bem. É por isso que as tampas das minhas panelas estão redondas nem quadradas. Edna, obrigada. Então é isso, gente. Já falei pra caramba, já mais de 1 hora, tá? Vou indo, porque senão depois vai ser complicado. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Foi ótimo conversar com todos vocês. Muito, muito bom, né? Fico até hiper feliz. Obrigada, viu, gente? E não esqueça de deixar meu joinha para me ajudar. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Jéssica. Beijão.